Amém, irmãos? Paz do Senhor. Muito feliz nessa noite de estar aqui para adorar o Senhor. E a gente já sentiu a presença de Deus aqui. Quantos concordam comigo? O Senhor tem falado conosco desde o início desse culto. Tem trazido à nossa memória quem nós somos, de quem nós dependemos e o porquê estamos aqui. E eu gostaria de convidar a igreja para ler comigo aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 16 em diante. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Até aqui, irmãos. Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça nesse momento. Vamos estar orando para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Agradecemos o teu precioso Espírito por estar aqui conduzindo, ó Deus, esse culto. Estamos, ó Deus, aqui, queremos receber mais do Senhor. Queremos sair daqui cheios da tua graça, do teu conhecimento, da tua presença. Abra os nossos corações nessa noite, que possamos entender, ó Deus, aquilo que o teu Espírito Santo tem para nós. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Esse texto de Tessalonicenses, aqui no verso 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E nós estamos aqui nessa noite agradecendo a Deus. Os louvores hoje, os testemunhos, têm trazido a nós o que realmente nós somos e o quanto nós precisamos entender isto. O Senhor tem falado desde a palavra do pastor Marcos, quando ele disse que às vezes a gente está aqui no culto e não percebemos a grandiosidade do amor de Deus. Muitas vezes estamos aqui e esse momento ele passa como um momento qualquer, mas não é isso. O momento em que estamos aqui é o momento em que nosso corpo, a nossa mente, ela deve estar em plena sintonia com o céu. Em um momento vivendo a gratidão daquilo que o Senhor fez por nós. O hino que nós cantamos por último aqui no louvor, ele fala que naquele dia que Jesus morreu, ele nos tornou propriedade dele. A partir do momento em que o véu se rasgou, nós recebemos o direito de sermos filhos. E nós vamos ver isso nas Escrituras, revelado pelo Espírito Santo, que aquele momento em que o véu se rasgou, foi o cumprimento da maior promessa que o Pai já houvera feito. Se nós entendêssemos, nós não deixaríamos passar um momento sequer das nossas vidas em que nós não viéssemos a render graças a Ele. O Novo Testamento, ele sempre traz essa expressão: rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. O salmista diz em vários salmos: rendei graças a Ele, porque o Espírito dele é quem está liberando a nós essa posição
de liberdade, de alegria. E nós precisamos trazer isso à nossa memória constantemente, para que a nossa vida ela não seja uma vida vazia, para que a nossa vida não seja uma vida passageira, para que nós passamos nessa terra e não entendamos os mistérios do Senhor. O que Ele fez por mim na cruz do Calvário não foi algo, simplesmente uma obra qualquer. Ali o Senhor, Ele entregou-se para morrer no meu e no seu lugar, a fim de que nós fôssemos livres, verdadeiramente em Cristo Jesus. E para trazer a memória nossa, eu queria ler aqui com vocês um texto. Nós vamos folhear a Bíblia, irmãos. Não tem como falarmos do amor de Jesus sem estudar alguns textos. João 14, no verso 17, diz assim, o 16, para ficar mais claro. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, olha a dimensão desse versículo. O Senhor está nos dizendo aqui que a presença do Espírito Santo estaria conosco todos os dias. É o que diz em Mateus 28. Ele diz ali que Jesus estava alertando os discípulos para que o momento em que Ele morresse e fosse embora, os discípulos não deveriam se sentir sozinhos. Jesus estava dizendo a eles, olha, é necessário que eu cumpra aquilo que está escrito. É necessário que eu morra para que vocês recebam daquilo que o Pai prometeu a vocês ainda no passado. Jesus está dizendo aqui que nós não haveríamos de ficar sozinhos. Nós não haveríamos mais de batalhar as nossas lutas. O Bruno, no momento aqui do seu testemunho, ele disse que ele até deu uma passeada lá fora. Não foi, Bruno? Mas o Espírito Santo tinha marcado ele. E determinou para ele o dia dele voltar. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente nem imagina. Perdemos até mesmo a esperança de continuar. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que nos consola nos momentos de angústia, de tristeza. Nós precisamos entender o que é isto. Viver a presença do Espírito Santo em nós não é qualquer coisa. Viver a presença do Espírito Santo é o mesmo que o Deus vivo está habitando dentro de você e dentro de mim. Quando nós tomamos a consciência e entendemos que o Criador deixou todas as coisas e que aquilo que Ele prometeu, que Ele iria voltar ao Pai, mas Ele não haveria de deixar nós sozinhos, Ele enviou de fato a presença dEle para vir e ministrar ao nosso favor, para fazer com que a minha esperança ela continue sempre acesa, para fazer com que o meu ânimo esteja sempre ligado e me posicionando para me encontrar com esse Deus. Esse Deus, Ele está nos dizendo, ei, o Consolador, Ele haveria de vir para nos aperfeiçoar. Aquilo que eu não consigo fazer, Ele faz por nós. Lembram do diálogo que Jesus teve com Nicodemos? Que está ali em João 3. A Bíblia fala que Nicodemos era um grande mestre, porém ele não entendia ainda dos planos e dos projetos de Deus. E Jesus naquele momento ele diz, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu aquela situação. Como assim nascer de novo? E Jesus explica para ele. Se
não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se não nascer de novo, a presença dele não poderá agir na sua vida. Se não nascer de novo, você não entenderá que é necessário morrer para que eu venha e viva em você. A dimensão da palavra diz o seguinte: para que ele venha e viva na minha vida, é necessário o entendimento que é trazido somente por ele. O entendimento e um conhecimento que só pode vir daquele que fez todas as coisas. Ali Jesus estava dizendo, o nascer de novo consiste em uma vida em que você se arrepende de fato de quem você é. Em que você se vê dependente, necessitado de um Deus, carente de uma vida abundante. De outra forma, não tem como vermos a presença de Deus. E eu, nessa noite, eu tenho motivos para agradecer a Deus. Eu tenho motivos para ser grato a Deus pelo que Ele fez. Porque Ele revelou através da sua palavra, pela vida do seu filho, que Ele deixaria tudo. E Ele fazendo isso, Ele estaria me convencendo que eu preciso dEle para viver. Precisamos abandonar o nosso ego. Precisamos abandonar as nossas capacidades próprias, para que Ele venha de fato reinar e fazer nas nossas vidas. Estávamos perdidos, condenados, sem chance alguma, mas Ele fez por mim o que ninguém faria. Ele fez por você o que ninguém faria. É por isso que o momento em que nós estamos no culto é um momento de gratidão. É um momento de entusiasmo, é um momento em que o nosso ânimo, ele deve estar sempre aceso. É isso que está dizendo aqui em Tessalonicenses: regozijai-vos sempre. Não há motivos de tristeza, não há motivos de angústia. Ah, mas por quê? Tem momentos na minha vida, no dia a dia, tantas batalhas, há tantos momentos de frustrações, há tantas notícias que nos paralisam. Mas o Senhor está dizendo que Ele é o motivo. Ele está dizendo que a alegria nossa, ela não está baseada em circunstâncias, em respostas do mundo, mas na resposta de Deus para nós. Eu queria ler em Ezequiel 36. Ezequiel 36, o verso 24. Projeta para nós, por favor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Perdão, irmãos, eu troquei o versículo aqui. Ezequiel 36, 24. E vos tornarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para esta vossa terra. Então espalharei a água sobre vós, e ficareis purificados de todos as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo,
E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis em meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa é a promessa de Deus ainda no Antigo Testamento. No livro de Jeremias, no capítulo 31, novamente, nós vamos conferir aqui mais um momento em que Deus está anunciando a promessa dele. No capítulo 31, no verso 12, diz assim: hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, e o trigo, e o mosto, e o azeite, e os cordeiros, e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornareis o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. A promessa do Senhor, ela está sendo cumprida nas nossas vidas. No capítulo 31, no verso 31 ainda diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que trarei um novo concerto à casa de Israel e com a casa de Judá, e não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles me serão povo. E não ensinará mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Irmãos, essa promessa, ela tem se cumprido na nossa vida. Eu vivo isso diariamente. Eu vivo a bondade do Senhor, e você também vive isso. É o motivo de nós refletirmos e não deixarmos os momentos em que nós estamos para cultuar o Senhor, em não deixar um só momento do nosso dia a dia nos desviarmos a nossa atenção para não lembrarmos da promessa do Senhor. Ele cumpriu a sua promessa, Ele deu a nós o seu Espírito. Aquele que está conosco é quem nos dirige, aquele que está conosco é quem nos guia. Ele é o Espírito Consolador. Ele é aquele que nos faz olhar e conhecer a Deus de perto. Ele é aquele que nos faz reconhecer que necessitamos dEle. E nós precisamos disso a cada dia. Todos os momentos da nossa vida devem ser para adorar e louvar o Senhor. O Senhor diz na sua palavra que Ele nos selou. Está escrito lá em Gálatas 5, nós somos selados. O Bruno falou isso aqui agorinha. Eu era selado, por isso é que ele não permaneceu lá. Aquele que conhece o Senhor, ele jamais pode desviar ou se esquecer do seu Deus. E esse é o momento de nós adorarmos e vivermos uma vida de adoração. Eu convido você a não deixar que as coisas da vida tirem de você o momento do culto. O nosso culto é diário. Somos o templo do Senhor. Somos necessitados e carentes da sua presença. Precisamos dele. É esse Espírito que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz, e esse Espírito, ele testifica que nós somos filhos dele. Irmãos, os filhos, eles não precisam temer. Eu tenho meus 2 filhos, e eu vejo quanta segurança um filho tem em seu pai. Eles não precisam preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, está tudo ali, tudo pronto.
Nós, quando vamos crescendo, começamos com essas preocupações da vida. Necessitamos de saber o porquê, quando vamos conseguir, quanto deverei trabalhar para ganhar e me sustentar. Os filhos, eles não têm essa expectativa, eles estão ali, meu pai e minha mãe me dão tudo. Meu pai e minha mãe cuidam de mim. Temos casa, roupa, comida e roupa lavada. Não é isso? Nós também não somos diferentes, irmãos. Nós temos a vida. Temos um lugar certo, aonde nós podemos nos achegar e nos aconchegar. Viver as promessas de Deus é isso, é descansar nele. Quantas vezes nós estamos aqui cantando que nós descansamos, mas no dia a dia, quando nós saímos daqui do culto, dormimos, no outro dia estamos afadigados. Estamos com o nosso coração, muitas vezes, acelerado, e não paramos um sequer momento para agradecer a Ele, descansar nele. Aproveitamos muitas vezes só o momento do louvor. Naquele momento em que estamos cantando, é maravilhoso. As lágrimas descem, o nosso coração palpita, é muito bom servir a Deus, sentir a presença dEle. Eu quero dizer para você, a presença de Deus, ela não restringe a 5 minutos de um louvor e de uma adoração. A presença de Deus, ela está em nós dia a dia, noite e dia, madrugada, de manhã, no meio-dia. Deus está conosco, nos dirigindo, nos guiando. E quantas vezes não aproveitamos a chance de falarmos com o nosso Pai, de falarmos com aquele que enviou o seu Espírito. Não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus. Entende o que é isso? Somos habitação do Deus trino e verdadeiro. Somos habitação do Deus poderoso. Recebemos a mente de Cristo. A palavra diz, nós temos a mente de Cristo. É isso que não me faz temer. É isso que me faz que a cada momento eu chego para perto, eu chego perto de Deus, eu posso sentir essa segurança. Mas os afazeres e as preocupações da vida, a ansiedade, ela faz com que a gente perca o propósito do Deus trino e verdadeiro. Para se entender o Espírito Santo, deve ser pelo Espírito. A Bíblia fala que é o Espírito que traz a revelação de Deus para nós. É o Espírito dele que traz ao nosso conhecimento o que nós precisamos. Ele batalha as nossas batalhas, irmãos. Por que você diz isso? Eu falo daquilo que eu aprendi. E eu posso dizer para você, quando nós aprendemos a viver isso, o curso da nossa vida muda. As frustrações já não nos abalam mais. As respostas negativas já não nos tiram do alicerce. Porque a nossa base está nele. Porque Ele é o Deus que me orienta. Não é isso que diz a palavra? João 16 diz assim. Nós já estamos partindo para o final. E eu quero deixar com você esse texto que diz assim. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence, irmãos, é o Espírito Santo. E nessa noite,
que nós venhamos ter motivos para agradecer a Ele. Porque a presença dEle habita em nós. Nós temos toda a liberdade em Jesus. Nós temos a liberdade de adentrar ao trono da graça. Nós temos a liberdade de contar para Ele as nossas fraquezas. Nós temos a liberdade de dizer para Ele quando nós não conseguimos e precisamos da presença dEle. E Ele nos faz sentir quão maravilhosa é essa graça. Só pode adorar a Deus pelo que Ele fez quem conhece a Ele. E eu quero acreditar que todos nós vivemos isso. Passamos por experiências. Você foi chamado e convidado por Ele. E esse momento ainda, Ele deve compungir no seu coração. O momento em que o Senhor te mostrou que você precisa dEle, que você necessita dEle. Esse é o motivo que nós temos para agradecer a Ele. Esse é o motivo que nós temos para ser gratos a Ele. O ano está acabando. E nós só chegamos aqui porque Ele permite. Porque a presença dEle realmente é na nossa vida o bálsamo que Ele prometeu que teríamos. Ele nos deu a alegria plena. Nós lemos em Jeremias, Ele transformaria a nossa tristeza em alegria. E Ele transformou a nossa tristeza em alegria, em júbilo. Às vezes nós deixamos passar a oportunidade. Mas o Senhor hoje, Ele está nos convidando para que você entenda que você não está sozinho no barco. A paz que excede a todo entendimento é uma paz literalmente real. Nenhuma tribulação da vida pode te afastar do amor de Cristo. Paulo disse isso. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestades poderão nos separar do amor. Irmãos, Ele desceu, Ele veio habitar em você, em mim. Esse é o motivo de nós adorarmos a Ele. O nosso culto racional é diferente quando nós adoramos a Deus, sabendo quem Ele é, sabendo por que eu devo expressar a Ele, o porquê eu devo adorar Ele com a minha voz, com a minha palavra, com o meu corpo, porque Ele nos orienta, porque Ele é o Espírito que veio para nos guiar, para nos dirigir. E eu termino lendo com vocês Mateus 28. Diz assim: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ensina a guardar as coisas que eu tenho vos dito. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença dEle, ela está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você poderia adorar a Deus comigo? Eu queria chamar a equipe de louvor. Vamos cantar.